eu sou a Isabela Reis. Eu sou o Chico Barney. E esse não é um podcast. Gente, mais uma semana de Não é um Podcast no ar. Tudo bem, Chico? Como você está? Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui. Sempre uma alegria inenarrável estar aqui conversando e aguardando sempre o feedback da nossa querida audiência, não é verdade? Exatamente. Você que está nos assistindo e nos ouvindo, usa a hashtag Não é um Podcast, compartilha aí nas redes, nosso vídeo que sai no YouTube toda quarta-feira, também nas plataformas de streaming, vai comentando, vai falando pra gente o que é que vocês estão achando, pra eventualmente vocês aparecerem aqui, a gente, citar alguém, mandar um beijo, quem sabe, dar um parabéns. Pode mandar sugestão, reclamação, crítica, elogio. Pode mandar nude também, porque a HBO tá liberado nude também. Olha, eu passo, tá? Nudes, departamento de Chico Barney, muito obrigada. Tem certas coisas que eu prefiro não ver, tá, audiência? É podcast, não tem problema. Vamos lá, nós temos uma novidade essa semana. Claro, toda semana a gente tá falando aqui de uma novidade. A novidade dessa semana no nosso catálogo da querida HBO é a segunda temporada da série 30 Monedas, que está chegando no catálogo essa semana. Bom, para quem não sabe do que se trata, é uma série espanhola que é produzida pela HBO Europe. E aí começa numa história de traição milenar. Começa com a história de que Judas traiu Jesus Cristo por 30 moedas. E aí o que aconteceria se há 2000 anos depois uma dessas moedas fosse parar num pequenino vilarejo? Então esta é a grande premissa. E aí a história gira em torno do protagonista, que é um padre, que ele foi exilado da igreja e vai para a Espanha trabalhar nessa pequena cidade como, sacerdote ali nessa cidade. Só que aí, obviamente, começa as coisas a desandarem. Essa tal moeda amaldiçoada começa a provocar fenômenos paranormais. Então você está entendendo que é uma série de terror, é uma série de suspense que fez muito sucesso e por isso está chegando a segunda temporada. E aí ele se junta com o prefeito da cidade e uma veterinária, fazendo ali um time absolutamente improvável para lutar contra esses fenômenos, essas maldições que envolvem a moeda e esses fenômenos paranormais nessa cidade. Então, boa premissa. Uma salada, mas uma boa premissa. Falando em salada, em mistura, o protagonista da série ele é pura e simplesmente, além de padre, boxeador e ex-presidiário. Ou seja, mesmo aposentado de uma das profissões dele, a de bandido, ele continua tendo que ir à luta, né? Continua tendo que ir para a labuta. Isso é uma demonstração, Isabel, muito evidente do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. A Fábio Porchatização do mercado de trabalho. Hoje em dia, a pessoa não pode mais fazer uma única coisa em um só lugar. Ela tem que ser apresentador, roteirista, ator, diretor, CEO, garoto propaganda, locutor, dublador. Só que a maioria das pessoas não faz isso porque ama trabalhar. Ela faz isso, na verdade, porque precisa fechar as contas no fim do mês. E esse é o terror mais assustador que existe. O desafio contínuo de ser adulto no pós-capitalismo e precisar dar um jeito de fechar essas contas todo santo mês. Exatamente isso, porque tem as coisas que a gente escolhe, né? As funções e os trabalhos que a gente escolhe agregar na nossa vida. Eu tô aí apresentando 3 podcasts, né? Às vezes quando escrevo os negócios, tenho filho. Quando você tem filho, minha gente, você é cozinheira, nutricionista, pediatra, uma central inteira de entretenimento, pedagoga, fisioterapeuta, simplesmente tudo que você possa imaginar, são 24 horas, você vai trocando ali seus papéis nessa coisa integral, né? Um trabalho integral, não remunerado, mas o trabalho da maternidade é assim, é mais difícil do que fala qualquer coisa aí, mais difícil. Então, mas isso foram funções que eu escolhi para minha vida. É muito diferente quando a gente está falando de pessoas que não têm essa opção, né? Não têm esse direito de escolha e acabam tendo que precarizar, né, a própria vida profissional para conseguir pagar suas contas e sobreviver. Exatamente. E uma das minhas inúmeras funções, que é comentando reality show ruim da TV,
eu percebo que essa precarização até chegou antes por lá. Porque antigamente os participantes tinham profissões muito simples. O cara era DJ, ou lutador de jiu-jitsu, ou administrador, ou miss, ou jornalista. Hoje em dia é tudo ao mesmo tempo. A gente vê a Juliette, por exemplo, ela era maquiadora e advogada antes de ganhar o programa e se tornar cantora, apresentadora, embaixadora, porta-voz de 15 marcas ao mesmo tempo. Então a gente vê que mesmo com grana e famoso, todo mundo está acumulando função. Pelo menos 2 parágrafos em cada matéria que eu escrevo para poder contextualizar minimamente o que diabos a pessoa faz da vida. Exatamente. Isso é uma tendência, né? Eu acho que no mercado informal, no mercado dos milionários, como o caso da Juliette, e do proletariado que está tentando uma vaga de emprego. E para falar disso com muita propriedade, nós vamos receber aqui Daniel e Thiago do Vagas Arrombadas, que vocês devem conhecer, uma página famosíssima do Facebook já, não é de hoje, que posta vagas de trabalho e oportunidades, entre aspas, de trabalho, que misturam as coisas mais descabidas do mundo com os piores salários. E aí Daniel e Thiago vão falar aqui um pouco pra gente sobre essa precarização. Olá pessoal, eu sou o Daniel, analista de marketing, residente domiciliado na Zona Leste de São Paulo e sou um dos administradores aí do Vagas Arrombadas. Bom, eu sou o Thiago, trabalho como diretor de arte, designer e sou cofundador do Vagas Arrombadas. Começou com a gente procurando trabalho mesmo, né? Foi numa época que os dois estavam desempregados, então como a gente tem um perfil, ambos trabalham em comunicação, mas são perfis diferentes, então quando eu vi uma vaga que podia ser interessante pro Thiago, eu marcava ele nas redes sociais. E o Thiago fazia a mesma coisa. Só que nessa busca por trabalho, muitas vezes a gente se deparava com as vagas que tinham alguns absurdos. E a gente marcava um outro só para falar, olha que absurdo isso aqui, olha que ridículo. E com o tempo começou a ter mais volume, né, esse tipo de vaga absurda do que as vagas que a gente marcava que eram interessantes de verdade para cada um. Daí um amigo nosso deu a sugestão, por que vocês não compilam tudo isso e fazem uma página? Acho que seria interessante. Então a gente pegou o que a gente já tinha, né, de um marcar do outro, que era algumas publicações mais recentes, jogamos lá e a identificação do pessoal foi quase instantânea, assim. A gente começava a se marcar, tipo, olha essa vaga arrombada, olha que arrombado publicou essa vaga, e acabou pegando. E quando a gente pensou na página, a gente não pensou em nenhum outro nome sem ser esse. No primeiro mês já saiu em tudo que é lugar, eu acho que tem muito a ver com essa identificação, porque todo mundo passa por isso, seja porque está, infelizmente, atuando numa vaga arrombada, ou seja porque quando está procurando trabalho, a maioria das ofertas se encaixam nesse quesito, né? Eu achei interessante uma coisa que eles falaram, de que a identificação das pessoas foi instantânea, que não incomodava eles, primeiro momento que dividiram, todo mundo foi se identificando. E eu acho que isso é crescente, né? Eles falaram. A gente começou, via uma, via outra, daqui a pouco já era mais vaga ruim do que vaga que realmente valia a pena. E eu acho que isso tudo tem a ver com um momento aí de país que a gente tem vivido, né? A precarização aumentou muito nos últimos anos, até a gente chegar nesse, não só a precarização dos empregos que existem, mas também o desemprego, que eu acho que faz com que as empresas montem em cima. Estamos nesse momento aqui, segundo trimestre, dados do segundo trimestre de 2021, 14% de desemprego. Então, basicamente, tem, né, mais de 1/10 da população do país, porque aí é importante dizer, é considerado desempregado quem não está trabalhando e quer trabalhar. Porque tem um outro dado que leva em questão quem já desistiu, quem nem procurando emprego está mais, né? Que são os desalentados. Então, 14% estão procurando emprego ativamente, fora quem já até desistiu disso. E aí eu acho importante a gente dizer que quando a gente está desesperado, quem tem o poder nas mãos faz o que quer, né? E aí oferece as coisas mais bizonhas. E a situação é tão difícil que o hobby dos caras era colecionar a vaga ruim. Imagina só um contexto em que isso é minimamente normal, porque além deles, muitas outras pessoas também deviam trocar mensagens e vagas totalmente descabidas, e eles pelo menos tiveram esse senso empreendedor aí, que é meio que incentivado por esse cenário também. Pensando
no mote da série, eu separei até algumas vagas aqui que tem uns perfis muito parecidos, que, por exemplo, a gente tem uma vaga aqui para recepcionista e ele pede que ela vai trabalhar com atendimento ao público, mas deve possuir OAB. A gente tem aqui uma vaga de estágio que precisa ter experiência de 2 anos e ele tem que... O diferencial é conhecer PHP e edição de vídeo. Sabe? Ele coloca como se ele tivesse para contratar um estagiário, mas não é um estagiário, ele precisa de um profissional. Você vê que assim, engloba um monte de habilidades que é demais de um profissional, né? A pessoa ela quer um editor de vídeo, que seja redator, que saiba mexer com edição de fotos e que sirva café. Porque ela fala assim, não... Eu, na minha casa, eu faço tudo. Então, a pessoa que eu contratar tem que fazer tudo também. Ou na minha empresa, não. Na minha empresa, eu faço office boy, contabilidade, RH. Então, a pessoa tem que fazer tudo também. Falta essa noção de trabalho, de empregador-empregado e etc. E é legal observar também que parece que eles vão podando ao máximo. Que, assim, uma coisa comum agora... de ter muito mais vagas para PJ do que para CLT. Só que aí depois que normalizou essa questão do PJ, eles vão podando dentro do PJ mesmo. Então vai diminuir o pagamento, vai aumentar a carga horária às vezes, e aí é um lance meio assim, quem aceitar fica com a vaga, sabe? Tem que querer trabalhar. Eles colocam muito disso assim, trabalho tem, basta querer. Que eu anuncio a vaga aqui, às vezes não vem gente na entrevista. Por que será, né? Olha, isso aí já me despertou várias coisas dentro do que ele falou. Eu até anotei aqui, vocês ficam olhando que eu tenho a minha colinha. Eu acho que uma das coisas que ele falou importante disso trabalho tem, as pessoas têm que aceitar. É que não é porque a gente faria algo pelo nosso sonho que a gente pode ou deve exigir que todas as outras pessoas façam, né? Então, assim, eu estou disposta a trabalhar 12 horas por dia ou conciliar não sei quantos trabalhos com o meu filho, nananana. Não tem como eu exigir isso de outra pessoa, completamente descabido e pode ser inclusive legal, né? Foi o que ele falou. Eu acho que essa cultura essa romantização aí do empreendedorismo, né? De trabalho enquanto eles dormem, essa precarização da qualidade de vida também, não é nem só do ambiente de trabalho, mas como a vida, o resto da vida fica em segundo plano. E o trabalhador está quase sendo o tempo todo, tentando, né, o tempo todo ser convencido de que ele precisa trabalhar 24 horas por dia pelo sonho do outro, né? Não é nem o próprio sonho. Então isso eu acho um desvio, certo? Né? Uma coisa meio fora do eixo dessa discussão desses trabalhos. A gente precisa impor os limites como empregador e também, infelizmente, como funcionário. Mas, óbvio, né, que é o elo mais fraco, que você precisando trabalhar, gente, para sobreviver a gente faz qualquer coisa, né? E quanto menos limite tiver nessa dedicação e nesse envolvimento, menos tempo a pessoa vai ter para continuar evoluindo, né? Então a pessoa acaba se tornando ali eternamente dependente do sistema em que ela está, sem conseguir colocar a cabeça para fora da água e ver para onde ela pode nadar. É um negócio muito problemático esse que a gente está vivendo hoje em dia. Total, e assim, eu acho que todo mundo percebe que quando a gente fica menos sobrecarregado, a gente tem as melhores ideias, né? A gente pensa em projeto novo, a gente chega para trabalhar com mais qualidade, né? Um trabalhador exaurido tem uma produção que é muito pior, né? Essa quantidade de horas trabalhadas não tem nada a ver com a qualidade do trabalho, né? Muito pelo contrário, eu acho que já dá nesse momento para a gente dizer que é inversamente proporcional. Tem um movimento agora que eu lembrei, que está crescendo no mundo, acho que começou no Japão, né? Porque lá tem uma questão de burnout muito forte dos trabalhadores, que é de trabalhar só 4 dias na semana. Então, serem 4 dias de trabalho, 4 dias úteis e 3 dias de descanso. Esse é um movimento que tem crescido, principalmente nesse último ano de pandemia, pensando numa outra configuração e num outro olhar para o trabalho. E eu acho importante, usando isso da pandemia que ele disse, né, que muita gente, por causa da pandemia, começou a empreender.
A gente vê, às vezes, o empreendimento, né? Você ser um empreendedor como um sonho, mas, gente, muita gente vira empreendedor pela necessidade, não tem nada a ver com sonho, né? Então, ou pela falta de opção. Tem muita mãe, por exemplo, que depois de ter filho não encaixa mais, não é aceita mais no mercado de trabalho e acaba tendo que empreender, mas no precário, sem ter dinheiro, direito de investimento, sem ter vontade, né? Simplesmente sem ter qualidade, condição de trabalho, simplesmente pela necessidade de gerar alguma renda. E é muito difícil você tocar um projeto por longo, né, com qualidade, se aquilo não faz parte de algo que você realmente quer fazer, que você está fazendo simplesmente para sobrevivência. Aí cai nisso, né? Você precisa de mais funcionário. Não tem conhecimento das leis, não sabe do negócio de como dar qualidade de trabalho, não quer pagar ninguém, porque, tipo assim, aquilo ali não é necessariamente o seu grande projeto de vida. É um armengue de um momento de crise. E aí precariza para todo mundo. E aí o cidadão fica tão preso nessa história toda que ela nem percebe que estava o tempo todo numa vaga arrombada, às vezes da própria empresa até. Tinha muita gente que tava numa vaga arrombada e não sabia. Então a troca de experiência, a pessoa vê e fala assim, mas sempre foi assim comigo. O pessoal, não, pô, não é pra ser assim, isso tá errado, isso é acúmulo de função, ou isso é ilegal. E aí a gente observa que as pessoas estão conversando e se ajudando, e aí acaba expondo que a pessoa, de repente, ela faz isso porque ela precisa colocar dinheiro em casa, que ela precisa botar comida na mesa porque ela tem 3 crianças pequenas, porque ela não tem com quem deixar, esse tipo de coisa. Então acaba mesmo que a massa de trabalho está meio que, entre aspas, desesperada, assim. Acho que a questão da crise engloba tudo isso, e aí as vagas tendem a ser mais arrombadas, se é que dá para usar esse termo agora. A gente é muito acostumado a não falar sobre as condições do trabalho em que nós estamos, né? De salário, de benefício, desse tipo de coisa. E é o tipo de falta de conversa que só ajuda o patrão, né? Quanto menos a gente sabe do contexto do entorno, é melhor para o cara que está negociando com a gente, né? Total, a gente vive nessa cultura de que não se debate, né, salário, não se debate os benefícios e que a gente acredita que todo mundo ganha igual, que todo mundo tem direito às mesmas coisas, quando as empresas gostam que pareça isso, mas a verdade, cada um tem ali as suas negociações na hora da contratação. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, não só com os nossos colegas de trabalho, né, da mesma empresa, do mesmo trabalho, mas de outras empresas, de outras áreas, tipo assim, né, como é que é aí, como é que a tua empresa paga, ou então da mesma área, para entender como é que está funcionando o mercado, quem está dando benefício o quê, porque é isso que a gente vai usar ali também para fazer as nossas negociações no trabalho. Isso não deveria ser tão mal visto, né? Que a gente tivesse esse poder de negociação, que a gente pudesse entender melhor quais são os nossos direitos. Isso é uma coisa super mal vista e você corre risco até de não ser contratado, de ser demitido, de virar persona não grata ali naquela empresa, simplesmente porque você sabe os seus direitos. Mas é isso que eles falaram, né? Sempre tem alguém para aceitar, sempre tem alguém precisando. Então, é a minoria que faz questão de repensar isso, de falar, galera, realmente a gente errou, toma aí a vaga nova. Não, é tipo assim, não gostou? Vai ter quem goste, vai ter quem aceite. Isso é o pior de tudo. É a moeda amaldiçoada da série. Total. Geralmente isso engloba profissões, trabalhos assim que a pessoa acha que são simples. Tipo, babá. Era babá analista financeira, porque de manhã ela trabalha no escritório, na parte de contabilidade, e à tarde é cuidar dos filhos dos dois. Eu tenho uma bem curiosa que eu separei aqui também, aqui é de uma empregada doméstica, salário 1.500, ela tem que lavar, passar, faxinar, fazer churrasco e dirigir. E assim, a gente vê o nível do absurdo, só que vai ver, né, o link para ver se essa vaga é real.
Porque tem muito receio de, às vezes, alguém fazer uma vaga engraçada dessa só pra aparecer ali. E não, realmente alguém que é uma empregada doméstica que dirija e faça churrasco. A gente já viu babá professora de inglês. O cara queria que a babá tivesse Cambridge, vários certificados de proficiência pra ganhar um salário de babá. É sempre isso, a pessoa quer mais do que o padre que é boxeador e etc. Eles querem 5 profissionais em um só pra pagar meio. Não, eu tô rindo, porque realmente, pra não agredir ninguém, porque, gente, olha, eu acho impressionante como o povo acha que cuidar de criança é assim, mamão com açúcar. Muito fácil, tanto que todo mundo quer terceirizar, né? Meu filho, isso é tão fácil que não cuida você dos seus filhos. Gente, não tem nada mais exaustivo do que cuidar de criança, juro por Deus. Essa hora aqui que a gente grava, eu me sinto de férias. Eu tô de férias aqui. Isso aqui pra mim é tipo, é pinto perto do que é ficar com um bebê de 9 meses que engatinha a casa toda, fica em pé, bota tudo na boca, e dedo na tomada, e vaso de planta. Gente, as pessoas não têm a menor noção. E assim, a Lei Áurea é assinada a lápis, né? Porque quando a gente vê essas vagas de empregada doméstica, de babá, que é cárcere privado, né? Isso tem outro nome, não é possível. É surreal, pô. Parece que... Às vezes parece que tá todo mundo doido. Às vezes parece que ninguém para pra pensar antes de apertar o post. Impressionante. É inacreditável, né? Não, babá e pra trabalhar no financeiro de tá. Isso não tem o menor cabimento, gente. Ai, meu Deus do céu. Ô, Chico, se você pudesse montar um profissional que te atendesse, assim, em várias áreas da sua vida, quais funções ele ia agregar? O que você tá precisando aí de um profissional completo para te atender em algumas lacunas? Cara, é curioso isso, porque é um negócio que eu mais fujo na minha vida hoje em dia, é ter que trabalhar com outras pessoas sob algum tipo de comando meu. Assim, se eu puder nunca mais ter nenhum tipo de alguém trabalhando diretamente, tipo, não ao lado, mas dependendo de mim de alguma forma, meu Deus, eu tenho um pavor disso, tenho um completo pavor. E a senhora? Olha, eu acho que assim, eu escolheria nesse momento da minha vida um massoterapeuta, então alguém que pudesse a qualquer momento do dia fazer uma massagem relaxante em minha pessoa. Não sei se babá, mas uma pedagoga ao mesmo tempo, entendeu? Pra brincar, fazer umas brincadeiras educativas com meu filho, que eu não tenho paciência. Boa de matemática? Saco. Tipo isso. Uma pedagoga que também seja massoterapeuta e uma chefe particular de cozinha para fazer um almoço, uma janta legal para mim. O resto tá tranquilo. O resto eu domino aqui. Mas brincar com meu filho, que é um negócio chato, brincar com criança, me fazer uma massagem e fazer comida pra mim é o profissional dos sonhos. Se tiver alguém que se habilite a essa vaga, manda aí na hashtag não é um podcast. Tem que ter empresa aberta, é no CNPJ. PJ, galera. Bom, queria agradecer Daniel e Thiago do Vagas Arrombadas, que falaram aqui com a gente um pouco dessa precarização e fazem esse trabalho de conscientização para a gente entender melhor o que está acontecendo e ficar atento às ilegalidades e para a gente não se meter em furada. Então, obrigada pela participação e vamos seguir o nosso barco. Chico, temos mais uma participação muito especial. Me conta quem é. Pois é, alguns profissionais estão tendo que ser múltiplos. Às vezes, a pessoa precisa se desdobrar em mais de uma pessoa para conseguir dar conta do recado de existir no século XXI deste nosso Brasil. E aí eu queria apresentar para vocês aqui um cara que eu sou fã. O nome dele é Bruce e o sobrenome é Artista. Olá, gente! Eu sou a Harlequin e estou aqui trazendo uma mensagem para eles, Chico Barney e Isabela. Bem, há muitos anos eu já fazia personagem, só que eu fazia tudo de graça porque eu gostava. Aí de repente eu fiquei sabendo que eu poderia ganhar algum dinheiro trabalhando com os personagens. Daí tudo mudou e eu resolvi ser contratado e não mais ser chamado para os eventos. A rotina de ter uma ideia e criar o personagem é bem assim, as pessoas me mandam ideias
Ou então eu mesmo assisto alguns animes, alguns personagens e vou criá-los. Mas aí começa uma longa carreira de ir atrás de fotos de todos os lados do personagem, ver os acessórios, descobrir os poderes deles e saber o que eles falam, suas características, comprar tecido, levar para a costureira e então ficar lá do lado dela, porque a costureira está acostumada a fazer roupa normal, social e cosplay é mais difícil, então eu fico lá, costura aqui, costura ali, costura ali. Essa fantasia aqui que eu estou agora de Harlequin, eu levei mais de 1 hora para me produzir, porque eu estava procurando tudo, ainda tenho que me maquiar, e maquiar é mais complicado. Chico e Isabela, mas estou aqui pronto. Obrigado. Beijo da Harlequin e um beijo do Bruce o Artista. E vocês obrigado também, porque já me deram a oportunidade de fazer outro personagem. Harlequin. Hoje em dia, os artistas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, além de fazer as novelas, as séries, os filmes, eles também estão em aplicativos que as pessoas pagam para receber um salve, um olá, um recado personalizado dos grandes astros e estrelas do showbiz mundial. O Bruce o Artista, ele foi muito inteligente porque ele se transformou num homem de um app só, ou um app de um homem só. Na verdade, um app de um homem só. Porque ele é um elenco completo. As pessoas pagam para ele se vestir como um ex-BBB, ou como um protagonista de novela, ou como um desenho animado, o que for. Ele vai lá, ele se esforça. Ele não tinha a Arlequina no cardápio dele. Exatamente. Ele foi atrás com o nosso briefing e ficou igualzinho, pô. Ficou melhor que a atriz lá de Hollywood, pô. Alô, HBO. Mas é impressionante. É muito bacana o trabalho dele. Ele é múltiplo. Ele é todos num só. Não, e eu acho importante uma coisa do Bruce, que ele falou ali no vídeo, ele movimenta a economia, porque ele compra os adereços, ele compra as roupas, ele manda a costureira fazer, então ele já tá envolvendo, né, já tá dando trabalho para, né, e pagando uma costureira para desenvolver as peças para ele. Ele fala, cosplay é mais difícil, então tem que ficar de olho, né, instiga ela a fazer uma coisa completamente diferente, tá ali comprando adereço, fazendo pesquisa. Ele vai acrescentando camadas e camadas de trabalho. É pesquisador, é maquiador, é estilista, né, aderecista, olha aí. Porque não são só os personagens, ele já também cumpre várias funções dentro da sua própria empresa. Perfeito, perfeito. Vai até atrás de saber qual é o poder do personagem. É bom. É um trabalho realmente muito bem feito. Grande Bruce o Artista, sou fã. Arrasou, Bruce, muito obrigada. Adoramos o nosso vídeo especial para Isabela e Chico Barney aqui para Não É Um Podcast. Muito bom saber que ele uniu o útil ao agradável, o que ele gostava de fazer, o que ele tinha talento e transformou isso na profissão dele agora. Arrasou. Oi, e falando nessa história de mandar um salve exclusivo, personalizado, a rapaziada do podcast, aqui, nossos co-irmãos de HBO, Dissecando o Medo, mandaram um recadinho aqui, um bom recadinho para nós, por favor. Olá, aqui é o Osvaldo. E aqui é a Dani e a gente está no Não É Um Podcast com essa musiquinha assustadora, mas não é pra botar medo em vocês não, viu? Não mesmo, porque a gente foi convidado aqui pela Isa e pelo Chico pra falar, pra dar umas dicas de alguns filmes de terror que esses sim são assustadores. E disso a gente conhece bem, né? Ah, claro que conhece, Dani. Então a gente vai falar aqui agora os nossos top 3 filmes e séries assustadores. Começando em terceiro lugar, 30 Monedas, do Alex de la Iglesia, diretor espanhol, que conta uma história de uma maldição que vem junto com as moedas que Judas recebeu lá 2000 anos atrás. Olha, em segundo lugar tem Lovecraft Country, porque sim, o ser humano é muito pior que qualquer ser sobrenatural, fantástico e bizarro. Em primeiro lugar, não tem como, é O Iluminado, o filme clássico do Stanley Kubrick, que é uma obra-prima do terror. Exatamente. Será que eles curtiram, Osvaldo? Ah, mas com certeza. E se você também curtiu e quer saber mais, acompanhe a gente no podcast Dissecando o Medo em qualquer plataforma de podcast ou no canal da HBO no YouTube. São 4 episódios com os mais variados temas do terror, são temas arrepiantes, então acompanhe a gente lá. Pois é, olha esse barulho, olha, vai pegar! Cuidado! A gente espera você lá.
Então, obrigada, Dani e Osvaldo, do podcast Dissecando o Medo, por esse spot, essa participação aqui no Não É o Podcast, este intercâmbio de podcast. Seguindo no nosso assunto, teve um tema que foi muito falado esse ano por conta das Olimpíadas, que foi desse acúmulo de funções que não tem absolutamente nada a ver entre os atletas olímpicos. Teve um levantamento feito pelo Globo Esporte, né, um infográfico enorme chamado DNA do Time Brasil, que dentro disso, dentro dos 309 atletas da delegação, eles descobriram que 10% desses atletas não trabalhavam e não se sustentavam do esporte. Eles tinham outros trabalhos para conseguir se sustentar. E dentro desses 10%, 5 atletas da delegação brasileira que foi para Tóquio nas Olimpíadas de 2021, né? Era 2020, mas foi 2021, trabalham como motoristas de aplicativo, que é o caso do atleta de decathlon. Decathlon, presta atenção, ele pratica 10 modalidades de esporte. Jefferson Santos, de 25 anos, que ele treina um período do dia, idealmente ele deveria descansar, né, durante a tarde e a noite para recuperar o corpo, mas depois de treinar pela manhã, de tarde e de noite, ele fica como motorista de aplicativo para complementar a renda, porque o dinheiro do esporte, que ele ganha do esporte, não é suficiente para ele se bancar. Não há nada de errado em você ser motorista de aplicativo, mas a gente tem que pensar por que e como um atleta olímpico precisa ou chega nesse ponto de ter que acumular várias funções de trabalho, sendo, né, já tendo uma rotina muito exaustiva de treino, e ele não é o único caso. Pois é, lá nos Estados Unidos, não é só aqui não, lá nos Estados Unidos, a senhora doutora Michelle Carter é campeã olímpica de arremesso de peso, só que nas outras, fora das competições, ela faz uma atividade um pouco mais mão leve. Ela é maquiadora profissional. Então ela joga aquela bola de ferro, zoneia aquela bola de ferro durante um certo período do dia, e no outro ela manuseia os delicados pincéis e ainda tem uma marca própria de beleza. Então, além de tudo, ela ainda é empreendedora. Aqui no Brasil, empresária. E a atleta Nathalie Filomena, que disputou pela seleção brasileira de vôlei sentado nas Paralimpíadas, ela tem uma paralisia no braço e é formada em educação física. Então, além disso, ela ainda dá aulas numa escola, só que não é de vôlei, é de natação, que é a sua outra grande paixão. O pessoal realmente engajado, né? Muitas coisas aí para conseguir, né? Para conseguir levar à frente os seus sonhos, conseguir fechar as contas, já que está tudo tão esquisito neste mundo. Tem que se desdobrar em vários. Exatamente. Então, vamos mandar aqui o nosso salve, o nosso agradecimento e o nosso abraço de forças a todos os profissionais que estão aí acumulando funções, tanto na vida profissional quanto na vida privada, na vida doméstica. Alô, mães da audiência, meu abraço para vocês, que a nossa carga, a jornada é naturalmente tripla. E é isso, eu acho importante que a gente não romantize, né, e indiscriminadamente essas situações. Tem o sonho, tem o que é projeto e tem o que é a necessidade. Então, que a gente saiba aí dividir esses dois universos e olhar com atenção para cada um deles. E todo esse papo por causa de um padre que é boxeador também, uma série sobre as moedas de Judas. A gente às vezes dá uma volta um pouco longa, mas é em nome de um bom conteúdo para a sociedade brasileira, não é, Isabel? Olha, a proposta aqui não é exatamente que a gente surpreenda vocês a cada semana, mas quando a gente faz isso é bom demais. Eu duvido que era isso que vocês estavam esperando, gente. Então, acho que a gente se saiu bem. Uma boa semana para vocês. Continuem usando a hashtag Não É Um Podcast para falar com a gente, mandar seus elogios, críticas, comentem lá no YouTube, ouçam nas plataformas, segue a gente nas plataformas de streaming de áudio. E semana que vem estamos por aqui, não é isso, Chico Barney? Taca stream na lenda, não é assim que os jovens falam? É assim que os jovens falam.